Boa noite, Dalcira. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, hoje, no dia 4, então, é um divisor de águas para a Cachoeira do Sul, que nós trouxemos e iniciamos um serviço novo, que era uma lacuna muito importante no cuidado das mulheres, para a área de gineco e mastologia, possibilitando que nós tenhamos o diagnóstico e o tratamento de algumas demandas de gineco e masto voltadas para câncer do colo de útero, câncer de mama, endometriose, também trabalha com a questão da infertilidade e ainda o serviço vai capacitar os postos de saúde para a inserção do DIU, o dispositivo intrauterino. E é com muita alegria que hoje nós tivemos às 13 horas, no turno da tarde, a inauguração desse serviço. Secretária, aonde está funcionando? É na curva da Davi Barcelos, né? Naquele mesmo prédio onde já funciona os serviços de cardiologia. Isso, é na curva da Davi, mas é importante destacar, Dalcira, que a porta de entrada é a atenção básica, né? Então, você vai para a atenção básica, o médico da atenção básica, ele avalia os critérios de encaminhamento para o programa, e aí você vai ser encaminhado e regulado via GERCOM. É importante destacar que o Ser Mulher é um serviço regional, certo? Então, ele pega toda a região da 27ª região de saúde, e via GERCOM esses pacientes são regulados. Tem 140 novas consultas mês, 108 de ginecologia e 32 de mastologia. Olha, isso é muito bacana, porque, na verdade, a mastologia, ela passa para o tratamento do câncer de mama. É isso? Porque quando a senhora fala que a porta de entrada para chegar no Ser Mulher é a atenção básica, é lá que vai ser feita a mamografia, é lá que vai ser feito o exame de colo de útero, e é a partir daí que essas mulheres serão encaminhadas por Ser Mulher. É isso? Perfeito, Dalcira. Por quê? Porque dependendo do resultado do exame preventivo, o Papa Nicolau, o citopatológico, que é conhecido, e a mamografia, se tiver alguma alteração, por exemplo, na mamografia, vai ser encaminhado para o Ser Mulher. E de lá não sai apenas com a consulta, sai com o exame, sai com a biópsia, o que garante mais rápido o acesso, por exemplo, à oncologia. Então, você vai fazer os exames de rotina, de rastreamento na atenção básica, e aí existem critérios para encaminhar. Deu aquele exame alterado, vai ser encaminhado. Ou, às vezes, está com sangramento anormal, vai ser passado para avaliação da equipe, e aí com um profissional especialista da área. Bom, esse serviço, secretário, já começou a ser feito porque as mulheres até a semana passada estavam sendo encaminhadas, eu acho que para Caçapava, né? Para Bagé. Esse serviço ele vai abarcar algumas patologias, certo? Voltadas para a gineco e a masto, não todas. Então, os casos que está previsto em portaria, essas mulheres vão ser encaminhadas para a Cachoeira do Sul. Algum caso mais específico que tenha em Bagé, igualmente essas mulheres que já estejam em acompanhamento ou que precisam de algum tratamento específico, nós vamos disponibilizar o transporte, certo? Não existe nenhum problema de comprometimento. Ela vai ir para o Ser Mulher se a demanda dela for atendida no Ser Mulher. Se ela precisar de algo mais complexo ou precisar de algum tratamento que não está dentro do Ser Mulher, nós garantimos o transporte para referência. Tá certo, mas, bom, em alguns casos, então essas mulheres continuarão indo para outros municípios que ainda não são atendidos aqui no Ser Mulher. Tem alguns casos. Por quê? Porque o Ser Mulher, ele abarca 5 linhas de cuidado, tá? Mama, útero, infertilidade, climatério e a parte de planejamento reprodutivo. Existem alguns casos que sim vão ser encaminhados para a ginecologia fora do município, que são casos mais complicados, né? Ou que exijam uma referência diferente. Bom, e essa referência diferente, um dia podemos sonhar de tê-las aqui? Olha, é o nosso próximo sonho, né, de ter uma gineco completa aqui. A gente sabe que começamos com o Ser Mulher, com essas 5 linhas de cuidado, e futuramente que nós possamos ter aqui, a partir da ampliação desse serviço, também mais profissionais começam a atuar na área, né, mais educação permanente, mais qualificação dos profissionais a gente tem, e aí nós vamos, sem dúvida, pleitear a possibilidade de ter esses procedimentos aqui no futuro. Não para agora, primeiro vamos organizar bem esse serviço e essas linhas, e depois complementar as lacunas da rede.
Secretária, por outro lado, nós temos então esse centro que foi inaugurado hoje, no início da tarde. Muitas mulheres não vão precisar ser encaminhadas para fora do município. Isso nos dá também um alento no sentido de um tratamento imediato. Exatamente, um tratamento rápido. E eu queria destacar que nós temos o ambulatório aqui com 140 consultas mês. Isso é uma quantidade bem significativa para a população da nossa região, porque às vezes existem o serviço em outras regiões e o critério populacional é muito maior. Então a gente conseguiu deixar para Cachoeira do Sul, aqui na sede, e nós temos 82 mil habitantes, né? Então a maioria dessas consultas, elas acabam sendo para o município de Cachoeira do Sul. E aí nós temos um tratamento mais rápido, porque senão essas mulheres entravam numa fila geral de ginecologia. Agora, se ela está dentro da linha de cuidado prevista do Ser Mulher, ela vai ter o tratamento mais rápido e vai ter a garantia do diagnóstico mais rápido. Uma boa notícia também veio a partir de uma emenda do deputado Heitor Chu, que dá direito à Cachoeira, ao hospital, né, ao HCB, de comprar um equipamento para fazer aquele exame tão discutido, tão difícil, que sempre dá problemas quando é a hora de marcar e de fazer lá em Santa Cruz, que é o cateterismo. Nós já podemos pensar num futuro próximo que ter esse equipamento, ou Cachoeira ser referenciada pelo SUS para fazer esses exames aqui. Secretária. Dalcira, além da emenda, precisa de outros passos, né, que o prestador sabe e que precisa ter uma pactuação da cardiologia. E aí nós precisamos ver a viabilidade dessa pactuação considerando os critérios do Estado e do governo federal. Eu digo que precisa ser estudado, precisa ser levado junto também para as esferas estaduais e federais essa proposição. Não entendo que neste momento já vamos botar em prática, né, a execução desse serviço. Eu acredito que precisa amadurecer aí, além desse anúncio, precisa amadurecer as pactuações, a equipe mínima, os procedimentos e como vai ser feito. E existe um caminho ainda a se seguir. Sim, até o credenciamento pelo SUS existe um caminho a ser seguido. Mas pelo Sim, menos uma e parte do exigências. caminho com essa emenda já está percorrido. Sem dúvida, né? O mais difícil que é o equipamento, o valor, o investimento financeiro, ele é positivo e demonstra, né, a possibilidade da gente trazer esse serviço para dentro de Cachoeira do Sul também. Bom, enquanto nós batemos lá em cima nessa qualificação dos serviços de saúde, lá embaixo, naquele primeiro patamar que eu sempre digo, vacina boa é vacina no braço, nós ainda estamos patinando por essa resistência à vacinação, principalmente contra a influenza. Cachoeira continua sendo um problema quando o assunto é bater metas dessa vacinação? Sim, nós continuamos, então, estamos em torno de 50% dos grupos prioritários, precisamos evoluir em gestantes, idosos e crianças. Estamos abrindo no sábado, eu achei que no sábado tivemos uma procura abaixo, foram 134 doses, mesmo divulgando, mesmo abrindo serviços em horários alternativos, nós estamos tendo dificuldade de adesão. E aí é importante trabalhar com a sensibilização da população para entender que é um cuidado individual e um cuidado com o próximo também. Os dados, eles nos mostram isso. Pessoas que morrem, na sua maioria, são pessoas não vacinadas para a gripe. Nós podemos evitar, nós podemos diminuir complicações. E quanto às crianças, eu destaco a importância dos pais pensarem no futuro dos seus filhos, porque doenças que estavam erradicadas, que não estavam no mapa, estão voltando, e isso ocorre por falta de vacina. Pois é, porque na verdade eu sempre digo aqui, porque quando a gente denuncia, ou que o próprio Ministério Público denuncia alguém por homicídio doloso, enfim, culposo, eu acho que pais, famílias que deixam de vacinar seus filhos e que podem correm o risco de que essa criança, né, tenha consequências graves se
contrair a doença, seja ela qual for, seja a influenza. Nós temos aí uma superlotação na UTI, né, do HCB, com crianças, na maioria não vacinadas, com problemas sérios de síndrome respiratória aguda grave. Nós temos de volta aí, campeando e pontuando no Brasil, sarampo, coqueluche, entre outras doenças que a vacina está ali à disposição. Então, se a família se recusa a dar a vacina, a cumprir o calendário básico de vacinação e proporcionar um crescimento seguro e saudável para os seus filhos, a gente chama isso de quê? É uma situação que acaba negligenciando um cuidado básico para as crianças. Ainda a nossa legislação ela não evoluiu muito, né, quanto a isso, embora não seja da minha área, mas é uma área que percorre quando a gente fala do direito, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma forma de negligenciar um cuidado quando a gente tem a vacina e tem a prevenção. Essa é uma discussão que é importante que sejam feitas em diferentes esferas, né? Assistência social, educação, Ministério Público, e o Brasil, eu acho que ele está caminhando para isso, porque a cobertura vacinal baixa não é uma característica de Cachoeira do Sul, é uma característica do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios brasileiros. E a internet, ela acaba disseminando muita informação, ela facilita o acesso, mas também ela tem o seu lado negativo, onde as informações, as fake news, elas tomam, né, uma proporção muito gigante que afeta diretamente o senso comum, né, a interpretação, né, que a população tem a respeito de um determinado dado. Secretária, tem pergunta do ouvinte que pergunta faz o seguinte questionamento. Os carros alugados da licitação, eles servirão para o transporte de passageiros, de pacientes para outros municípios? Os carros, eles têm múltiplas funções. Na maioria, nós vamos priorizar para remoções para outros municípios. Hoje até eu dei uma entrevista e falei que nós encaminhamos 145 pacientes por dia, certo? E mais de 3.000 ao mês. Eles vão ser usados para remoções, mas também para o trabalho da secretaria. Nós fazemos alvarás, fazemos visitas domiciliares na atenção básica, fazemos busca ativa junto com a rede de atenção psicossocial, mas obviamente nós vamos preconizar os aluguéis, veículos novos com baixa quilometragem para as remoções, garantindo segurança e qualidade. Tá certo, então. Mais uma outra questão também, os motoristas desses veículos continuarão sendo os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde? Sim, os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, exatamente. Tá certo, então. Alguma outra notícia em primeira mão aqui para o Conexão 99, secretária? Não, hoje nós já temos uma grande notícia, né, que é a inauguração do Ser Mulher, mas em breve, sem dúvida, estamos trabalhando para ter mais e a gente continua à disposição da rádio e para trocar informações e buscar, né, trazer informações reais e com boas evidências para a população. Tá certo, então. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos, parabéns para a Cachoeira que consegue esse serviço regional que vai atender também outros municípios. Isso, exatamente. Então, vai atender os 12 municípios da região. Agradeço, então, os parabéns e me coloco à disposição, porque a gente sabe que um serviço novo a gente precisa divulgar, está falando sobre como ele é organizado para que a população procure também. Grande abraço, obrigada.